O grupo K talvez seja o que tenha mais histórias interessantes na nossa Copa do Mundo de 2026. A gente tem um Portugal que chega com talvez a sua seleção mais forte. Não vou dizer da história, porque teve aquela seleção de Eusébio que jogava muita bola também, que infelizmente eu não tive como ver para poder avaliar, mas é uma seleção robusta, com bons jogadores em todas as posições. A despedida do Cristiano Ronaldo. A gente tem uma Colômbia que toda vez promete, mas chega no AH, falta alguma coisa. Tem as estreias, tem o Uzbequistão, tem o Congo, enfim, todas as histórias bem legais vão ser analisadas a partir de agora, porque é desse grupo que a gente vai falar para fechar a nossa série de análises aqui sobre Copa do Mundo. Lembrando que a gente já está no nosso 11º episódio da série, então tem 10 grupos já analisados aqui no canal para você. Vou deixar uma playlist aqui, e se você ainda não está inscrito, já se inscreve aí, deixa seu like para me ajudar. Certamente a gente vai ter muito conteúdo legal durante a Copa também, então já fica de olho aí para não perder nada dessa edição do Mundial. Vamos começar falando então da cabeça de chave do grupo, que é a seleção de Portugal. Aqui a gente tem a seleção mais forte do grupo, com alguma sobra, né? Isso não é nenhuma novidade para ninguém. Eu já, inclusive, espero Portugal indo longe nessa Copa do Mundo. Acho que ela tem boas condições de fazer ali, talvez até uma semifinal, né? Uma campanha histórica ali para a seleção. E quem sabe, né, dar ao Cristiano Ronaldo o título de campeão do mundo, que seria para coroar de vez a carreira. Ele também está buscando ali os 1000 gols, mas nessa Copa é um pouco difícil de acontecer, né? Se eu não me engano, quando eu estou gravando esse vídeo, ainda faltam uns 15 nas contas. É difícil acreditar que ele vai fazer 15 gols na Copa do Mundo, seria uma média de 2 por jogo, basicamente. É um pouco improvável, mas não impossível, né? O robozão está sempre pronto. O que é importante você saber é que o Cristiano ele mudou um pouco o perfil dele quando ele joga pela seleção portuguesa, né? Até pela questão da idade, ele não tem mais a mesma intensidade de tempos passados. Hoje ele é um cara mais definidor do que participativo. Então vai ser normal você ver ele talvez não vindo tanto buscar bola, tentando criar jogadas como ele fazia no passado, esperando lá mais aquele momento de definir, né? A seleção portuguesa conta muito com ele, com a qualidade da finalização dele para fazer as suas jogadas. Mas assim, tem jogadores fantásticos em todas as posições, tem Rubem Dias, tem Bernardo Silva, enfim, tem muito jogador bom nessa seleção portuguesa, tem o Vitinho, João Neves, enfim, é uma seleção para tomar muito cuidado e ficar de olho, porque ela pode sim ir muito longe, e até por fora ali dá para dizer que sim, correndo por fora dá para brigar pelo título aqui. Outra coisa importante você saber é que é um jogo bem posicional, né? Um estilo bem posicional, e que o técnico, vamos dizer assim, não inspira suspiros das torcidas adversárias, principalmente porque se esperava um pouco mais em termos de desempenho, mas é uma seleção muito forte, né? O técnico, falando novamente, é o Roberto Martínez, mesmo que treinou a Bélgica nas últimas edições de Copa, mas a seleção ainda muito forte, muito competente, com muita qualidade técnica, muita variação também. Então, chega muito robusta. Essa fase de grupos não deve dar de problemas para Portugal, que em avançando e pegando um cruzamento principalmente acessível, pode sonhar em muito longe nessa ser o principal cotado aí para um campeão inédito, vamos dizer assim. A segunda seleção do grupo é uma novidade, né? A República Democrática do Congo, que tem ali um estilo de jogo bem reativo, né? Uma seleção que gosta bastante de defender em bloco baixo e explorar o contra-ataque, principalmente porque tem lá na frente dois jogadores que atuam em ligas muito fortes da Europa, né? O Bakambu, pelo Betis, e, claro, o Issa, que jogava no Brentford, né? Na Premier League. Então, um cara muito acostumado a jogos de intensidade, transição. É uma seleção que gosta disso, né? Gosta de atacar pelos lados, mas principalmente de baixar suas linhas, tentar recuperar a bola e tocar rápido os contra-ataques, tá? Ao contrário do que muita gente pode imaginar, não é uma seleção inocente, tá? Não vem para a Copa do Mundo simplesmente para participar ou coisa do tipo. Tem sim as suas pretensões, tem uma estrutura tática interessante e vai dar trabalho, principalmente aí para a Colômbia e o Uzbequistão. Acho que para Portugal é uma diferença técnica muito relevante, né? Não sei se eles vão conseguir competir tão bem, mas dá para sonhar sim com alguma coisa assim, talvez pegar uma terceira posição, alguma coisa nesse sentido, tá? Importante também dizer que eles têm problemas defensivos graves, principalmente em espaços, assim, eles não têm uma marcação tão ajustada na questão da posição das marcações, né, marcação por zona, e deixa assim alguns espaços para quem ataca com a bola, né? Então é uma seleção que tem algumas fragilidades defensivas, vamos dizer assim, mas que explora muito bem esses contra-ataques. Em termos de expectativa, dá para, no máximo, sonhar com uma vaga, né? Não consigo ver a República Democrática do Congo tão longe nessa Copa do Mundo, mas como o Uzbequistão está na mesma chave e é uma seleção ainda mais frágil, daqui a pouco a gente vai falar sobre eles, não é absurdo pensar em vencer esse jogo. E aí, dependendo do saldo de gols, dá para pensar numa terceira posição aqui, tá? Mais do que isso, acho que já é um pouco de ufanismo para os congoleses. A terceira seleção do grupo também é uma novidade, que é a seleção do Uzbequistão. E aqui é muito sincero para vocês,
é uma seleção tecnicamente muito fraca, muito frágil, mas que já vinha merecendo uma participação em Copas do Mundo, batendo na trave ali em algumas situações. Ao contrário do que vocês podem imaginar, não é uma seleção que só se defende ou só joga em transição. O técnico é o Cannavaro, aquele que foi campeão pela Itália como zagueiro, e ele gosta de um jogo mais propositivo. O Uzbequistão tenta jogar com bola. É claro que, tecnicamente, é uma seleção bem frágil, né? Você tem só o Kusanov, né, que é zagueiro do Manchester City, vamos dizer assim, com mais destaque nas principais ligas. O resto dos jogadores atuam em ligas de menor qualidade técnica. E, apesar de tentar jogar, isso acaba sendo um problema, porque não tem tanta qualidade assim para fazer esse trabalho com bola, né, para fazer as suas jogadas ofensivas. Então, de certa forma, o Uzbequistão ainda pode, de alguns momentos, adotar de um jogo mais reativo para tentar ter um pouco mais de espaço para jogar. Mas, quando tenta ter a bola, também defensivamente se expõe. Então, é uma seleção que, para mim, chega como a quarta força do grupo e vem a passeio para essa Copa do Mundo. Né? Não dá para esperar muita coisa. Claro, o jogo contra o Congo, como eu já abordei, é um jogo um pouco mais parelho, é um jogo que dá mais jogo. Mas, para mim, ainda é a quarta força do grupo. E é uma seleção realmente muito frágil, principalmente nesse estilo de jogo. Acho que se for só para se defender, não está treinada para isso, né? Não é uma seleção habituada a esse tipo de jogo, é uma seleção que tenta jogar, e se sair para o jogo também vai dar espaço no contra-ataque. Então, acho que de todas é que tem as fragilidades mais escancaradas dentro dessa chave. Fechando o grupo, a gente tem uma seleção muito boa também dessa Copa do Mundo, que é a Colômbia. Estou até com a camisa dos colombianos aqui para representar a chave sul-americana. E é uma seleção que pode surpreender nessa Copa do Mundo, tá? É um time muito bom, muito bem treinado. As principais dúvidas em relação à Colômbia, elas têm mais relação com, primeiro, um James Rodrigues, que sempre foi, nesses últimos anos, a principal referência, né? Em que nível que ele vai poder desempenhar. O James, que historicamente é aquele famoso jogador, como era também o Eduardo Vargas no Chile, que joga melhor pela seleção do que pelos clubes, né? Por mais que ele tenha jogado em altíssimo nível, jogou no Real Madrid, jogou no Bayern de Munique, não é um jogador que se notabilizou tanto pelas passagens nos clubes, né? Ele é muito mais notabilizado pelo desempenho, inclusive em Copas do Mundo, né? Em 2014, 2018. É um jogador de muito potencial, de muita qualidade técnica, mas que parece que se desconecta do jogo, tá? Esse, inclusive, é um problema geral da seleção colombiana, né? Tem outros jogadores que também parece que em alguns momentos se desconectam um pouco do jogo. Eu posso citar aqui o Richard Rios, é um cara clássico com isso, né? Ele jogou muito aqui no futebol sul-americano, no Palmeiras, então do público brasileiro, é um cara conhecido, é um cara com muita qualidade técnica, mas que de fato, às vezes não toma a melhor decisão, né? Quer dar um drible a mais ali no meio de campo, enfim, não pensa nisso tão com tanta clareza. Hoje ele está no Benfica, né? Não está assim voando lá, teve alguma questão de adaptação, mas é um bom jogador. Assim como muitos outros, né? A gente tem aqui o Luiz Dias, que é provavelmente o maior craque hoje, acima até do que o James Rodrigues dentro da seleção, o jogador do Bayern de Munique, joga muita bola. E a gente tem o outro atacante, que é o Luiz Soares, que fez uma temporada espetacular pelo Sporting de Lisboa. Então, é um cara que chega muito forte. Tem o Arias, que depois de sair do Fluminense, fez uma temporada não tão boa lá na Inglaterra, voltou para o Palmeiras, não encaixou ainda 100%, né, naquele Arias que a gente se acostumou a ver com a camisa do Flu, mas é uma seleção repleta de bons jogadores e que pode, assim, avançar. A chave é acessível, totalmente possível pensar, mesmo com Portugal no grupo, passando numa segunda posição, sem grandes sustos, e aí pode-se abrir uma chave interessante para fazer pelo menos umas quartas de final, quem sabe? Seria uma campanha bastante interessante aí por parte dos colombianos. É uma seleção que me agrada bastante, tem bastante repertório e pode sim ir longe nessa Copa do Mundo. Pensando aqui no prognóstico da chave, né, como que deve se desenhar esse grupo, eu já dei um bom spoiler aqui ao longo da análise, mas acho muito difícil fugir de um Portugal em primeiro lugar, a seleção mais forte do grupo, a seleção com mais técnica, não deve sim avançar. Por mais que a Colômbia possa desafiá-los, acho difícil que vá vencer o confronto direto. E aí eu imagino a Colômbia na segunda posição. A Colômbia tem bola assim para ganhar tanto de Congo como do Uzbequistão. E aí nesse confronto entre os outros dois, que são as seleções mais frágeis da chave, eu acho que o Congo é uma seleção mais pronta. Taticamente ela é melhor, tem mais jogadores de primeiro nível nas principais ligas e é uma seleção bem interessante também. Enquanto que o Uzbequistão é talvez aquela seleção que, vamos dizer assim, é um pouco mais inocente jogando, né? Tenta jogar, dá espaço, enfim. Então, acho que o Uzbequistão dificilmente foge dessa última posição, até porque se tentar jogar nesse confronto direto, vai dar para o Congo justamente a principal arma deles, que é a bola esticada, né? A bola rápida, o contra-ataque. Chegou então o momento da gente fazer aquela parte divertida, que é olhar lá nas casas de apostas o que a gente tem interessante para essa chave aqui em termos de apostas.
Vamos lá na Superbet e na Betano, que são as duas casas que eu estou usando para fazer essa série. Lembrando, se você não tiver conta, você pode usar o código VIP Clube nas duas casas para se cadastrar. Já vai ter acesso aí a todos os recursos das duas. Bora lá conferir. Tem algumas apostas legais nesse grupo que eu gosto que eu quero recomendar para vocês. Como vocês podem ver, essa é mais uma chave que as casas de apostas não estão vacilando na precificação, né? Então, batendo com a análise que a gente conversou aqui. A gente tem Portugal bem favorito para vencer o grupo. É claro, tem a Colômbia aqui que é uma pegadinha. Então, assim, eu não duplaria essa odd de Portugal. Acho que ela tá justa, faz sentido. É uma seleção acima da Colômbia, mas é um jogo perigoso, assim, em termos de classificação, em que não seria absurdo Portugal se complicar, e é uma odd um pouco baixa, sempre tendo uma Colômbia no grupo, que por sua vez, para ficar em primeiro lugar, é a segunda menor odd, né? Então, se a gente olha aqui para o top 2, para pegar a classificação, a Colômbia também é muito favorita para ficar com essa segunda vaga, porque, como a gente sabe, em termos de experiência em Copas do Mundo, em participações e também em qualidade técnica, há sim uma diferença relevante aqui para as outras posições do grupo, tá? Por sua vez, para ficar em último lugar, vocês podem ver que dentro do que eu falei também está condizente, né? O Uzbequistão é de fato bem favorito para ficar com essa última vaga, o que diz que as casas estão de acordo com o que eu penso, né? Ou seja, entre essas duas seleções mais fracas da chave, que é o Congo e o Uzbequistão, a República Democrática do Congo, de fato, tem uma seleção mais forte, deve ficar com a terceira posição. Então, eu imagino exatamente essa ordem aqui, né? Portugal, Colômbia, República do Congo e Uzbequistão, e acho que aqui tá perfeito, eu não vejo valor em nada, tá? Mas aqui eu falei que não tem valor porque, entre outras coisas, essas são as odds da Superbet. Eu fui lá na Betano, eu vou colocar aqui na tela para vocês também, e ó, nessa chave no grupo K, para ficar em quarto lugar, que é o último lugar, a Betano tá me oferecendo uma odd 1,83 para o Uzbequistão. Aqui eu já vejo valor, tá? Lembrando, essa odd lá na Superbet tá só em 55. Aqui eu vejo valor. Então, como eu expliquei para vocês, eu acho que o Uzbequistão não tem bola para competir nem com Colômbia nem com Portugal. E num confronto direto, eu acho a República Democrática do Congo melhor tecnicamente, melhor taticamente e com um estilo de jogo, né, um matchup que casa com o que o Uzbequistão costuma fazer, que é querer tentar jogar. Se quiser tentar jogar, vai dar espaço e vai dar espaço para o Issa, para o Bakambu, aí, meu amigo, vai ser muito complicado de segurar, porque a qualidade técnica do República Democrática do Congo é superior. Então, essa aposta aqui é uma aposta que eu acho legal, tá? Já é uma primeira aposta para a gente fazer aqui nesse grupo. Deu problema aqui no meu login, mas enfim, vocês podem fazer aí que vale a pena, tá? Vou voltar aqui para a Superbet para a gente seguir com a nossa análise. E aí, em outras apostas aqui, eu já acho que tá tudo muito ajustado, porque como essa é uma chave, vamos dizer assim, entre aspas, previsível, e é de novo que eu estou falando ao longo de toda a série. O que a gente acha, o que espera que se aconteça é diferente do que a gente vai acontecer de fato, né? Tem surpresa, tem zebra, enfim. Então pode sair do padrão, mas quando a gente aposta, a gente tem que pensar em probabilidade, né? O que é mais provável, se a odd está justa ou não. E aqui me parece que o cenário do grupo está muito bem desenhado em relação a isso. Então, primeiro e segundo lugar, Portugal e Colômbia. Também não sei, porque a Colômbia pode perfeitamente surpreender, né? A Colômbia tem vários jogadores que atuam no futebol europeu, nas principais ligas europeias. Então, assim, não dá para dizer que essa odd assim está totalmente errada, né? Enfim, acho que é mais ou menos por aí em termos dos mercados tradicionais de classificação. A única aposta que eu achei realmente interessante é essa. Agora, tem uma outra aposta aqui interessante, que é a equipe para marcar mais gols. Aqui, ó. Grupo K, equipe a marcar mais gols, Portugal. Essa odd 1,44 eu já acho interessante, tá? Porque das seleções do grupo, a gente tem que lembrar que as seleções sul-americanas não são seleções que costumam marcar tantos gols, com exceção de Brasil, né? A própria Argentina não é uma seleção tão over assim, né? Uma seleção que muitas vezes controla o jogo com um ritmo mais cadenciado, e a Colômbia está longe de ser essa seleção que marca tantos gols. Então, assim, se for rolar goleada nesse grupo, acho que rola para o lado de Portugal. É uma odd cheia de valor? Não, mas para uma aposta recreativa eu gosto. E a gente pode duplar isso, eu vou lá no grupo H, com a Espanha. Porque eu já fiz análise do grupo H, né? Tá aqui na descrição, se vocês quiserem depois ver com calma. Aqui, ó, para a equipe marcar mais gols, Espanha. Se a gente junta essas duas cotações, a gente tem uma odd 1,81, que para mim é bem legal, cara. Eu acho que é uma aposta bem, bem segura, assim. São duas seleções, tanto Portugal como Espanha, bem acima das demais, principalmente do ponto de vista ofensivo, e isso é uma coisa que me parece bastante interessante nesse sentido da classificação, tá? E para fechar, uma última aposta que eu gosto, aí já vou voltar aqui para Betano, que eu vi que a odd aqui tá melhor, beleza? Se a gente vai em jogadores,
Deixa eu achar aqui o Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Aqui, ó, total de gols. Essa odd aqui, para ele marcar 2 gols ou mais, que seria um over 1.5, ela tá muito interessante, a meu ver. Primeiro porque ele não vai bater pênalti, provavelmente, aqui, porque a gente tem o Cristiano Ronaldo. Mas se o Cristiano Ronaldo não estiver em campo, o que pode acontecer, né? Não sei como é que ele vai estar fisicamente, enfim. Acho difícil que ele não seja titular, porque o Gonçalo Ramos não vive seu melhor momento, mas mesmo que ele não bata os pênaltis e as faltas, que seriam do CR7, é um jogador que chega muito bem perto da área, fez uma temporada fantástica no Manchester United e chuta bastante. É um cara que gosta de tentar os arremates. Então, pensando num grupo que você tem Congo e Uzbequistão, e pensando que eu imagino que Portugal vá longe na Copa, vai fazer pelo menos 5, 6 partidas, cara, eu acho essa odd muito boa, tá? Ele marcar pelo menos 2 golzinhos na Copa. Acho que é um jogador fundamental e que não seria nem um pouco surpreendente que ele marcasse até mais gols, tá? É uma aposta que eu gosto também, então vou deixar aqui como uma última opção para vocês. Grupo canalizado, grupo de Portugal, Colômbia, República Democrática do Congo e Uzbequistão. E aí, você curtiu a análise? Então já se inscreve aqui no canal, já fica com a gente que vai ter muito conteúdo bem legal, bem completo, avançado aqui durante a Copa do Mundo. E depois da Copa do Mundo a gente ainda vai fazer muita coisa legal aqui no canal, tá? E eu quero saber de você, o que você acha? Você acha que Portugal vai passar bem nessa fase? O CR7 vai desencantar depois do mata-mata? Me conta aqui nos comentários o que você está esperando para Portugal, para Colômbia e se vai ter alguma surpresa aí. Estou muito curioso para saber o que você acha.